Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Episódio 30, O Grande Conflito, capítulos 1 a 3. Nos últimos dias, parte da Igreja de Cristo não resistirá à tentação e irá reatar o seu casamento com o Estado, perseguindo aqueles que não reconhecerem sua autoridade. Tu, porém, mantenha sua fé nas Sagradas Escrituras e, assim como os mártires do passado, confie somente na autoridade bíblica. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos irmãos do 15. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast Tu Porém. E como os irmãos já sabem, eu não estou aqui sozinha e eu tenho o prazer aqui de apresentar o nosso novo convidado, ele que é jornalista. Me pediram para enfatizar isso, nós estamos ficando sérios, irmãos, é isso mesmo. Ele também é da Igreja do Bonifácio, novo líder dos jovens, inclusive, e que super topou participar com a gente aqui. Então, seja bem-vindo, Vinícius, e obrigada por ter aceito o convite. Fala, minha gente, muito obrigado pelo convite, aqui pessoal da Igreja do 15. E bom, eu também não estou sozinho, ou só eu com a Fernanda, não é um dueto, estou com o Alex. O Alex, ele é aqui da Igreja do 15, o pessoal é um cara que sempre ajuda muito os jovens, estará ajudando o clube, né? Esse ano que o clube vai voltar. E, Alex, você pode se apresentar melhor. Obrigado, meu amigo. Mas eu estou aqui de novo, né, irmãos? Como vocês dizem, né? Como minha última trajetória foi bem sincera, né, na questão do último livro, e agora a gente está com esse livro como Grande Conflito. Para mim é a primeira vez que eu estou lendo ele com vocês, então eu estou aprendendo coisas novas e eu acredito que vocês vão aprender junto com a gente. Então não deixe de compartilhar, dar aquele joinha, porque ajuda a gente, e passa para as outras pessoas que Jesus está voltando e vocês vão aprender coisas muito importantes para vocês e também para mim. E também estou aqui com a Gabriele, aqui que é uma cantora, né? Faz tudo aqui na igreja, né? E aí, Gabi, como é que você tá? Oi, Alex. Oi, irmãos. Tudo bem com vocês? Eu já estava, assim, com saudades, né? Faz um tempinho que nós gravamos aqui o nosso último livro, A Vida de Jesus. E, assim, eu confesso que eu estou muito entusiasmada para gravar, porque agora digamos que é um nível a mais, né? O grande conflito. E igual o Alex falou, não foi a primeira vez que eu li esse livro, mas já faz um tempo que eu li ele. Então, eu relembrei muitas coisas, né? Nossa mente é muito falha, a gente acaba se esquecendo das coisas. E, assim, muitas coisas do que eu li, eu levei pra minha vida, sabe? Muito conhecimento e muita verdade que a gente vai vendo através da história, e a gente vai vendo o que acontece nos nossos dias, assim, sabe? Vai abrindo o nosso olhar. Então, eu espero que os irmãos, eles possam desfrutar esse livro conosco também. E eu também não estou aqui sozinha, eu estou aqui com a queridíssima Fê. E, Fê, que Deus possa te abençoar. Amém, que Deus possa abençoar todos nós. Então, bora começar esse podcast. Bom, irmãos, como vocês estão vendo aí, esse é o nosso episódio 30. E nesse episódio, nós vamos comentar sobre os capítulos 1, 2 e 3 do livro O Grande Conflito. E eu só vou fazer uma introduçãozinha aqui e eu passo aqui para os convidados para eles apontarem, né, o que eles acharam pertinente e tudo mais. Mas, pelo menos nesse primeiro capítulo, né, a destruição,
Ellen White, ela fala a respeito da destruição de Jerusalém. Então, só falando rapidinho, Jesus, ele veio aqui a esta terra, teve seu ministério durante seus 3 anos ali, passou todos os ensinos para os discípulos, e ele foi para os céus e tudo mais. Os discípulos começaram a pregar a respeito, né, do evangelho. Só que uma coisa que Jesus tinha dito, né, que tá lá em Mateus, nos evangelhos, foi sobre a destruição de Jerusalém, que viria aí assolar o povo judeu, ia dispersar o povo e tudo mais. E bom, vou passar aqui, Vinícius, você que está estreando, quais são os primeiros pontos que você pode trazer pra gente deste capítulo? Bom, é interessante esse tema da destruição, porque nós percebemos que ao longo do Antigo Testamento existem vários momentos em que há uma ruptura. Ou seja, aquilo que o povo estava vivendo, Deus de alguma forma intervém para mudar aquela trajetória. A gente percebe isso assim de forma muito clara, em especial no livro dos Juízes. O livro dos Juízes, ele é dividido em sessões em que o povo de Israel, ele passa a ter um juiz, ou seja, alguém nomeado por Deus para conduzir o povo. O povo que, naquela situação, eles estavam totalmente voltados para a cultura pagã. Eles não tinham comunhão com Deus. Deus então elegia juízes para trazer o povo de volta ao evangelho. Isso foi por muito tempo no livro de Juízes, até que houve o reinado de Israel. O reinado de Israel ele aconteceu, mesmo com as advertências de Samuel para o povo que os reis que viriam iriam perseguir eles, que eles fariam mal a eles. Ainda assim o povo quis um rei. E quando a gente chega nessa parte da destruição, ela está no contexto em que o povo de Israel novamente estava longe dos caminhos do Senhor. Em especial, ele estava, primeiro, recusando o Messias que viria, o povo que estava numa espera de muitos e muitos anos do Messias que viria, que iria restaurar o povo de Israel, que iria salvá-los. O Messias veio e eles recusaram esse Messias. E quando Jesus ele profetiza essa destruição do templo, isso foi motivo de chacota para eles. Parecia que seria algo que nunca aconteceria. Mas quando a gente vê que o relato desse capítulo fala que ele aconteceu e que essa destruição ela foi um sinal de que aquele Messias que eles recusaram até então estava falando a verdade e era um profeta verdadeiro. Eu acho interessante que a Ellen White ela faz até um paralelo em relação aos templos, porque ela comenta a respeito do primeiro templo que foi construído por Salomão, depois ela comenta do segundo templo que foi por Herodes, né? E ela fala que não tinha comparação com a grandeza, enfim, porque Deus esteve presente lá e tudo mais no templo de Salomão, tem esse registro na Bíblia. E eu acho interessante que a Ellen White ela fala que o próprio Deus se fez carne e ele estava naquele templo de Herodes. E eu parei pra pensar, gente, imagina que grandioso. Tipo, Jesus estava lá presencialmente e ele traz e várias vezes no templo ele traz essa mensagem de alerta, só que infelizmente algumas pessoas, né, não aceitaram isso. E como é triste, né? Tipo, como é triste ver que isso aconteceu. E você, Gabi, quais foram os pontos que você achou interessante? Olha, o que me chamou muita atenção foi o fato de que Jesus chorou, né? Eu acredito que para muitos de vocês também. Porque, tipo assim, gente, Jesus chorou, tipo... Jesus, e a gente vai vendo através do livro, é muito incrível, né? Porque Jesus, ele olha ali para Jerusalém e as pessoas estão olhando ali falando, nossa, olha aqueles muros de mármore, olha como que fica na luz do sol, que lugar bonito, que lugar grandioso.
Mas Cristo, ele está vendo o futuro, né? Então, ele começa a ver as coisas que irão acontecer ali, né? E o que me chama a atenção é que ele não chora só ali pelo momento, mas ele chora pelas gerações futuras também. Porque Cristo, ele é alguém muito misericordioso. Então, ele sempre teve o seu povo aqui na terra escolhido, né? Ele escolheu ali Israel e ele disse assim, olha, se vocês me obedecerem, eu vou estar sempre com vocês. Mas aquelas pessoas decidiram não ir com Cristo, não obedecer aos seus mandamentos e estatutos. E por isso, Jesus, ele deu várias advertências, Jesus, ele deu vários avisos, Jesus, ele deu muitos momentos de misericórdia ali para aquele povo, mas mesmo assim eles não viram arrependimento, né? E aí, infelizmente, Jesus, ele vê ali toda a destruição que iria acontecer ali futuramente. E eu fico pensando na nossa vida, nos dias de hoje, né? Nós sabemos também que Jesus, ele vai voltar, que ele está dando os seus avisos pra gente, e que ele vai voltar e aqueles que não seguirem ele, ou seguem a Satanás, ou seguem a Cristo. Então, aqueles que não estiverem com Cristo serão destruídos também. E eu fico pensando, Jesus, ele chorando tanto por aquelas pessoas, como por nós também, como por pessoas que iriam ser destruídas ali na sua segunda volta, e que Cristo, ele tanto falou ali, olha, me segue, eu te amo, eu quero você pra mim. E muitas vezes a gente mesmo não vai conseguir compreender, a gente não vai querer aceitar aquilo que Cristo tem pra nossa vida. Então, isso me chamou muita atenção, assim, sabe? Sobre o fato de a gente sempre estar refletindo sobre os avisos de Cristo, as misericórdias de Cristo, e que tudo que ele fala ali na sua palavra é algo que já aconteceu, que vai acontecer, e ele fala para o nosso bem. E só para complementar o que a Gabi falou, aqui no livro tem um trecho que destaca o seguinte: no destino da cidade escolhida, Jerusalém, podemos enxergar a ruína de um mundo que tem rejeitado a misericórdia divina e pisoteado a sua lei. Ou seja, como a gente vê, e a Gabi mesmo mencionou, quando há essa recusa do povo em seguir as leis de Deus, em seguir os mandamentos de Deus, é um momento de lamentação de Jesus, porque ele veio, ele morreu, ele sacrificou, ele passou os seus ensinos, ele profetizou que haveria a destruição do templo, e essa destruição veio. E ela veio para marcar uma geração. Veio para marcar um tempo, para marcar não houve um templo depois desse. Então, primeiro houve o templo de Salomão, que foi destruído, depois o templo de Herodes, que foi destruído, não houve até hoje um outro templo. Não houve. Então, esse foi um momento de ruptura. E a gente ter isso em mente é para nós lembrarmos de que nós não fomos chamados para a destruição, mas sim somos chamados para a vida. E realmente, né, porque o povo de Israel em si, eu me comparo eles como eu mesmo. A gente é muito teimoso em questão de Deus, a gente briga com Deus e acusa Deus por coisas que ele não fez de bem para nós mesmos e que a gente acha que é bom pra gente. A gente é uma criança mimada, como eu sempre digo. Eu não julgo quando eu leio sobre a questão deles, porque eu me coloco no lugar deles. E eu acho que eu fazeria até pior, irmãos, pra falar a verdade. E eu acredito que Deus tem uma paciência enorme e ele realmente ama a gente como, eu acho que mais que o amor de uma mãe, e ele sabe o que é o de bem, bom pra gente. E eu acredito que com o tempo a gente aprende ou da maneira ruim ou da maneira boa, depende da gente. Acho que só para finalizar o comentário deste capítulo, eu acho que também traz a respeito da importância do juízo, né? Porque o juízo de Deus nada mais é que a eliminação da maldade. Deus é um Deus de amor e ele não ia deixar de jeito nenhum que a gente vivesse no meio da maldade. E a maldade precisa ter um fim. Ela precisa terminar. Então, Jesus, ao mesmo tempo que ele se compadece do povo, ele chora, ele vê a maldade,
as lágrimas também incentivam ele a parar com isso, né? A acabar com isso. Então, Ellen White, acho que ela já começa o livro bem assim, uau, nesses comentários, porque é muito importante a gente refletir sobre isso. Mas... Quer falar alguma coisa? Rapidinho, eu queria muito falar sobre isso, pra gente, né, ir pro próximo capítulo. Que é sobre Deus é tão misericordioso que o livro fala que nessa destruição nenhum cristão morreu. Por quê? Jesus, ele havia dado ali um aviso para os cristãos fugirem quando fosse esse aviso que os romanos iam vir para destruir tudo. Enfim, muitas pessoas não ouviram esses avisos, mas graças a Deus esses cristãos, eles decidiram ouvir, né? E aí, de uma forma assim milagrosa, ele fala que nos últimos minutos, quando os exércitos estavam ali chegando para matar as pessoas, o general romano, Deus fez com que esse general ele se retirasse ali, ele retirasse as suas forças ali do centro, e de alguma forma esses cristãos eles conseguiram fugir antes de tudo acontecer, né? E isso eu vi assim como é importante a gente vigiar, né? E a gente estar ligado até nas profecias que Jesus está falando na sua Bíblia, sabe? Por exemplo, ele fala assim, olha, quando eu vou voltar, eu vou deixar imagens na lua, eu vou deixar que as estrelas caiam, o amor de muitos vai se esfriar, pai matando filho, filho matando pai. Então, esses avisos são algo muito importante, né? Coisas assim, muito cruciais antes do retorno de Cristo. Ótimos pontos, Gabi. E no capítulo 2, então, a Ellen White vai falar sobre a perseguição. Ela comenta um pouco sobre as perseguições que os cristãos, que a igreja primitiva acabou passando, né? Porque é interessante falar que os cristãos, eles lá no começo eram um grupo muito pequeno, mas que foi crescendo de uma maneira assim, que acho que até os historiadores comentam bastante isso, que o cristianismo trouxe um grande impacto, inclusive influenciou bastante na divisão do Império Romano, enfim, essas coisas nós vamos ver nos próximos capítulos. Mas passou um tempo, os cristãos começaram a ser um incômodo. O modo de vida, né, que essas pessoas começaram a viver passou a ser um incômodo. E Ellen White até comenta a respeito do imperador Nero, que foi o imperador lá que... Ele já era conhecido por ser meio doido, assim, mas é um ponto interessante. Em 64 d.C., acontece o grande incêndio de Roma. E as pessoas começam a acusar o próprio Nero de ter tacado fogo na cidade, enfim. E Nero, para poder tirar, né, toda essa visão ali dele, ele começa a acusar os cristãos. Ele começa a falar que os cristãos, eles são culpados pelo incêndio, que a Ellen White até diz que eles eram culpados por conta das fomes, das epidemias, dos terremotos. E começa, então, uma das primeiras perseguições, né, aos cristãos. E é interessante também que após essa primeira perseguição houveram alguns períodos de paz e outras perseguições também, que foram bem violentas também em relação aos cristãos. Mas eu queria só destacar um ponto que um escritor muito, muito importante, ele disse uma frase que eu achei muito impactante, que por mais que perseguiram os cristãos, por mais que matassem esses cristãos, o número de cristãos aumentava. E ele comentou que o sangue dos cristãos é semente. E eu achei isso muito lindo. E eu acho que é uma frase pra gente levar para esse livro inteiro. Tenham em mente, o sangue dos cristãos é semente, porque é impressionante acompanhar essa história e como que o evangelho é partilhado com mais e mais pessoas. Isso é incrível. E só passando um currículo do Nero, a gente fez as apresentações, né? Mas o Nero não foi apresentado. Tem uma apresentação bem legal, muito bacana dele. Tirano, cruel e assassino. Essas são algumas das características que os historiadores atribuem a Nero, o imperador de Roma a partir do ano 54 d.C., por quase 2000 anos.
a essa descrição. Segundo vários cronistas, o jovem líder romano mandou assassinar a mãe, Agripina, a jovem, e as suas 2 esposas, Cláudia Otávia e Pompeia Sabina. Uma pessoa amável, né? Então, Gente assim, boa. esse é o currículo rápido do imperador Nero, né? Então, assim, a pessoa que estava perseguindo os cristãos tinha esse currículo. E é muito interessante esse período, porque a igreja, ela nasceu e ela começou a crescer muito a partir do sofrimento. Esse sofrimento, ele era marcado de algumas formas. Primeiro, como que essas igrejas se organizavam? Os romanos tinham uma concepção de alma que a gente não tem. Então, essa questão da alma penada, de vagar em cemitérios, isso já era algo muito presente no Império. Os cristãos daquela época não tinham essa concepção. Então, o que eles faziam? Eles se reuniam em cemitérios. Os cultos eram feitos em cemitérios. Por quê? Porque eles sabiam que os romanos não iriam ali por medo. Então, cemitério à noite, que muita gente tem medo hoje, os romanos não iam. E por eles não irem, ali era um local seguro para os cultos. Então, essa era o nível daquela igreja. Aquela igreja primitiva também tinha uma outra acusação que era feita com eles, de que eles comiam crianças. Por quê? Porque os filhos que tinham algum tipo de defeito, seja física, né? Os romanos sacrificavam essas crianças. E quem que recolhia as crianças antes de ser mortas? Os cristãos. E aí eles recolhiam essas crianças. E aí uma das acusações que surgiu nesse período, justamente de Nero, é de que os cristãos pegavam isso para poder comer essas crianças. Então, é desse período que a gente está falando. A gente está falando de um período completamente diferente do que a gente pensa hoje na história cristã. Isso é inconcebível hoje. Mas essa foi a realidade dessa igreja. E nós somos lembrados aqui por Ellen White de que essa perseguição, ela aconteceu no passado e em um momento ela vai voltar. O que me chama muito a atenção nesse capítulo é o fato de que esse Satanás, como uma estratégia, né, como eles falaram aqui, ele começou a perseguir a sua igreja, né? Começou a querer perseguir, começou a querer matar para ver se esse número de cristãos ia embora. Mas igual a Fê falou, muito interessante que quanto mais eles matavam, mais cristãos apareciam. Mas como Satanás é muito astuto e muito mais esperto do que a gente imagina, ele veio com outra tática, né? Outra estratégia. Ele pensou assim, então eu vou agora infiltrar erros dentro da igreja, porque é muito mais fácil de enganar aqueles que são fiéis e assim eu posso pegar todos pro meu lado, né? E assim, é muito triste porque a gente começa a ver as doutrinas erradas que começaram a entrar na igreja, que nós vemos até hoje, para nós entendermos por que hoje existem várias religiões, por que cada igreja ensina de um jeito, né? O que me chama muita atenção aqui é que essa união entre o cristianismo e o paganismo fez com que as pessoas elas começassem a aceitar ídolos, muitas coisas idólatras dentro da igreja. Eu vou dar um exemplo aqui muito forte, que era em relação ao mandamento de não farás para ti imagem de escultura. E o que aconteceu foi que naquela época muitas estátuas de Jesus, estátuas de Maria, de Santa Maria, começaram a entrar ali na igreja e começaram a ser tidas como uma adoração normal ali. As pessoas começaram a ver isso como algo normal. Tanto que a Igreja Católica até muda esse mandamento de Deus, né? Ela acaba tirando isso do mandamento de Deus, assim como o mandamento de sábado, que é o que a gente vai ver mais pra frente. E aí a gente vê que com essa união se tornou muito mais fácil de que os fiéis eles começassem a ser enganados, né? Porque o cristianismo e o paganismo começou ali a se juntar e muitos não sabiam mais o que era essa verdade. Então, isso fica aqui um alerta, né? Um alerta, assim, de que
A verdade é a palavra. A verdade é a palavra de Deus. Muitas vezes vão querer colocar coisas dentro da igreja, querer colocar um de um jeito, outro de outro jeito, mas nós devemos sempre estar firmados na palavra. E no final dos tempos, nós iremos passar por isso também. E o mais importante, Gabi, dessa trajetória que a gente vai ouvir mais pra frente, é que teve também vamos supor, vou dizer como uma batata quente, né, da Bíblia, que teve um conflito de que realmente, tipo, esse livro pra sair era difícil. E que, como você falou, né, tem uma parte no livro que diz assim: a igreja não aceitava mais a Bíblia como padrão de fé, chamava a doutrina da liberdade religiosa de heresia e condenava aqueles que defendiam esse ensino. Então, se simplesmente o rapaz viesse e falasse de boca aquilo, e se você fosse na Bíblia e aprendesse e pregasse sobre aquilo, você estava morto, cara, e você era perseguido, entendeu? Então, simplesmente, a palavra de Deus era um conhecimento que, vamos dizer, que as pessoas não tinham naquela época e que a maioria tinha curiosidade. Mas mais pra frente a gente vai ver que teve uma luta que a gente... não posso dar spoiler, irmãos. Vocês vão ter que ver no próximo... Existe spoiler da história? Vocês vão ter que ver os próximos capítulos do que realmente aconteceu. Então, pra mim, foi uma batata quente, tipo, sabe quando você fode, assim, tá acabando o tempo, mas você precisa terminar, precisa passar pra outra pessoa o que realmente Deus nos ensinou. Então, eu acredito que foi isso. E o ensino é tudo, irmãos. Se você parou de estudar alguma coisa assim, volte, porque... independente da sua idade, tá? Eu ainda continuo estudando, trabalho, e eu acredito que qualquer um consegue fazer isso, até porque Deus deu um conhecimento pra gente que é pra nossa vida diária, cotidiana, e pra gente ser um ser humano melhor, sabe? Não só pra Deus, por amor a Deus, mas por nós, ele fez isso pra gente. Então aproveite, porque muitas pessoas morreram por causa desse livro que fica jogado lá na estante lá, e a gente não dá valor a ele. E só tentando dar uma contextualizada um pouco histórica, porque a gente falou das perseguições. Realmente os cristãos acabaram sofrendo muitas perseguições. E acontece que um período depois, essas perseguições param por conta do quê? Chega um cara chamado Constantino. Constantino vira um imperador lá no IV século e ele vira simpatizante do cristianismo. Ele diz que ele tem uma visão, né, de que ele viu Deus, que ele ia conquistar lá na batalha. Ele até coloca nos escudos a cruz lá, que na visão... Enfim, ele comenta sobre isso e ele aparentemente se converte ao cristianismo. E aí a gente tem uma questão nova para os cristãos, porque o imperador é simpatizante à nossa religião, então nós vamos poder viver em paz. Então, até os cristãos, eles veem essa conversão de Constantino até como uma coisa boa, porque vai parar as perseguições. Só que o que, num primeiro momento, parece que foi algo bom, na história a gente vê que houve graves consequências, que aí começa a ter a união da igreja com o Estado, que é algo que a gente vê historicamente que tem uma denúncia gravíssima sobre isso. E acabou que várias coisas mudaram, né, na igreja. A Gabi comentou e tudo mais. E uma das coisas que foram implementadas foi a respeito do papado. O papado eram homens ali que, segundo eles lá, representavam Jesus Cristo na Terra. E aí a gente começa, eu acho que um dos períodos sombrios da igreja, né? Que é essa questão de que as pessoas tinham que se submeter à autoridade desses homens. Então, o Alex comentou também que houve um tempo que a autoridade bíblica foi esquecida. A Bíblia, aos poucos, foi sendo tirada das mãos das pessoas. Elas não tinham esse acesso e a gente chega no capítulo 3, a escuridão. A gente não tem acesso à luz divina,
E aí, Alex, como que tá a situação nesse contexto? Não, deixa eu te dizer aqui, eu tô abismado. Porque tem uma coisa aqui que eu li no início do capítulo 3, que é a escuridão, que diz assim: uma das principais doutrinas de Roma afirma que Deus, olha isso aqui, misericórdia, deu autoridade suprema ao papado sobre o bispo e os pastores do mundo inteiro. Aí ele continua, aí fica pior ainda. Mais do que isso, o Papa tem sido chamado do Senhor Deus. O Papa, para aí, pelo amor de Deus. Ele se colocou numa posição que é de Deus. Lúcifer fez isso lá no céu e eles queriam ter esse poder, sabe? Dizer, eu sou Deus, eu sei a doutrina e se vocês não estão seguindo, é isso, vai morrer e já era. Não tem dois papas aqui. Desculpa, irmãos. Aqui é um ou dois. Ou você me segue ou você não segue, entendeu? E eu sou Deus. E isso aqui pra mim de início já me impactou demais, porque as pessoas em si fazem isso hoje em dia. As pessoas querem serem Deus, as pessoas querem serem donas da razão. Eu tô certo, você tá errado, eu não quero saber. E ganha aquele que tem um tom mais alto e que tem um argumento que acha que é o certo. Mas hoje em dia a gente sabe que não é isso. E você não precisa levantar o seu tom de voz para dizer que realmente você tá certo. Se você segue a Bíblia, se você condiz o que Deus te mostrou, não tem necessidade, irmãos. Eu não quero chegar na outra pessoa e falar você tá errado, você segue aquela doutrina, você simplesmente está errado. Ou eu sou o dono da razão, sabe, irmãos? A gente tava conversando, eu e o Renan, sobre isso e eu vou abrir com vocês. Que ele foi conversar com uma pessoa determinada de outra religião e ele ouviu primeiro a pessoa, porque a maioria das pessoas tem a questão de falar direto, Deus é isso, aquilo e as doutrinas são assim. Ele ouviu primeiro a outra pessoa, sabe, irmãos? Isso ninguém para pra pensar, porque as outras pessoas vão ter um baque de você, de ouvir dela sobre a doutrina dela. E nessa questão surgiu a dúvida. Aí, irmãos, que você pega, entendeu? E você fala sobre o Deus que você conhece, sobre as doutrinas, se a pessoa começa a se interessar sobre isso, e do nada ela tá se batizando dentro da casa de Deus e seguindo a Jesus, sabe? E não tem necessidade de se expor uma pessoa melhor, de querer demonstrar que eu sou certo, entendeu? Vai pela beirada, irmão. É interessante, pegando o gancho aqui do pessoal, como que a igreja ela foi aos poucos se mudando o seu propósito, se desvirtuando. Quando a gente pega a formação da igreja, as pessoas se convertiam muito por conta do que era feito de perseguição aos cristãos. Então existem muitos relatos de pessoas que estavam nos coliseus romanos, que eram os grandes centros em que havia uma festividade. E essa festividade envolvia a morte de cristãos. As pessoas celebravam isso. E pessoas, ao verem esses cristãos que estavam sendo sacrificados, muitas delas se convertiam. O próprio termo mártir, hoje a gente entende como um sinônimo de uma pessoa que morreu pela fé. Mas isso não existia. O mártir, ele significa mensageiro. Ponto. Só foi ser mártir como a gente conhece hoje, que é o mensageiro de Deus que morre pela sua fé, muito tempo depois. E surgiu após o livro de Apocalipse e em especial quando começou essas perseguições. E essa igreja que era perseguida, essa igreja que proclamava a mensagem, que as pessoas eram atraídas por motivos não lógicos, se for para pensar. Eu vou para uma igreja onde eu vou ser perseguido. Pois é, porque a mensagem ela é maior do que o medo. Essa mesma igreja, ela se transforma num tipo de culto em que as pessoas elas não têm contato de fato com a Escritura, onde as pessoas elas escutam a mensagem, mas apenas escutam porque elas não conseguem entender. E não é porque falta conhecimento, falta entendimento, mas é porque a língua não era utilizada, em que a autoridade estava sobre um homem e a autoridade estava sobre uma igreja e essa igreja ditava: vocês não vão aprender da mensagem, vocês não vão aprender na língua de vocês não vão aprender nada.
vocês vão confiar apenas no que eu tenho para te dizer. E isso foi só causando esse período de escuridão e, enfim, gerando mais e mais problemas. Mas que bom que teve solução nessa história, né? Mas fica para outro episódio. E sabe o que eu vejo, assim? Você entrou muito, né, aqui no assunto também dessa questão da Bíblia, né? Aqui, primeiro, que eu acho muito interessante é que lá em Lucas 4:8 fala assim: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E isso é uma total contradição a essa falácia que, tipo, o Papa é Deus aqui na Terra, né? Porque a própria Bíblia nos ensina que nós devemos adorar somente a Deus, né? E aí, como o Vini falou, assim, eles achavam que tinham autoridade para proibir as Bíblias aqui na Terra. Eles começaram a proibir, e o que as pessoas tinham de conhecimento ali da Bíblia eram o que eles falavam ali. Então, eles falando ali da Bíblia, eles poderiam falar o que eles quisessem. Eles poderiam, por exemplo, falar sobre o primeiro mandamento, mas eles poderiam acrescentar alguma coisinha a mais para que as pessoas ficassem ao lado deles também, né? E no livro fala que foi por isso que as pessoas, elas ficaram tão focadas ali no Papa. Por isso que elas começaram a ver o Papa como um Deus aqui na Terra, porque era ele que estava transmitindo ali as palavras e as verdades, entre aspas, que as pessoas achavam, né? E foi por isso que muitas coisas erradas entraram na igreja, né? A gente vê ali que a igreja, ela ensinava as pessoas a confiar nas próprias obras. Isso é um erro terrível. Confiar nas próprias obras para expiar os pecados, longas peregrinações, o pagamento de grandes somas na igreja, construção de igrejas. E eles ensinavam que as pessoas tinham que fazer essas coisas a fim de ter a ira de Deus, aplacar a ira de Deus, ou de ter o favor de Deus. Era algo como uma barganha, né? As pessoas tinham que dar para receber algo de Deus. E isso foi um erro muito grave na igreja, porque até hoje eu lembro de quando eu era pequenininha, que eu via assim na TV, nos lugares, as pessoas dando carros, as pessoas dando as casas dela, tudo que elas tinham para a igreja em troca de um favor de Deus. E mais a fundo, elas dando tudo que elas tinham com medo de que Deus destruísse elas, se elas não dessem ali o carro delas, se elas não dessem o que elas tinham na própria casa. E isso é um erro tremendo, porque nós não somos salvos pelas nossas obras. Nós não somos salvos porque a gente está dando isso ou está dando aquilo. A gente é salvo pela fé, né? A gente é salvo pela fé em Jesus Cristo. Então, são erros graves que se infiltraram na igreja, que eu vejo que são até os dias de hoje. E é por isso que nós aqui, né, com Grande Conflito, com a Bíblia, a gente deve estudar a fundo para ensinar as outras pessoas sobre a real verdade, a real pureza da igreja, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Eu lembrei muito desse versículo ao ver você falar. É muito interessante que muitas igrejas hoje pregam um tipo de comunhão com Deus em que você precisa vender seus bens para receber algum tipo de bênção. Quando na realidade as bênçãos elas vêm conforme o desejo de Deus e apenas a Ele, e é muito mais valioso para Deus nós orarmos, nós jejuarmos, nós estarmos em comunhão com Ele do que esse tipo de coisa, que são atitudes que são mais semelhantes a sacrifícios que eram feitos no tempo de Israel, no tempo para pagãos. Pagãos faziam esse tipo de sacrifício. Eu vou dar isso pro Deus tal, me dá aquilo. Isso não faz parte daquilo que nós vemos em toda a Escritura, que é de fato uma comunhão, uma conexão com Deus. Jesus não fazia isso, por que nós fazemos isso hoje? Bom, gente, o papo tá maravilhoso, mas a gente tem que encaminhar para o encerramento. Então eu vou pedir para que cada um faça a sua consideração final a respeito do geralzão, né? Do que vocês trouxeram aí dos capítulos. E nós vamos nos despedir. Bom, eu gostaria de fazer o encerramento de que, irmãos,
prestem atenção, porque houve um momento em que a Bíblia foi banida. As pessoas não tinham o menor acesso à palavra de Deus. Hoje em dia, pra gente é tão comum. Eu tenho não sei quantas Bíblias em casa. Tipo, eu tenho muitas Bíblias em casa. Mas teve um momento da história que as pessoas não tinham a oportunidade de ter a Bíblia na mão delas na própria língua. Então, o povo, ele ficou totalmente submetido pelo domínio, pela autoridade dos papas e tudo mais. E a Ellen White até comenta a respeito desse medo que ela teve quando a perseguição aos cristãos deu uma pausa, porque a vida do cristão é movida por essa questão da perseguição. E eu queria até ler um trecho aqui rapidinho, que ela destaca até um texto de 2 Timóteo 3,12, de que todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Aí ela até questiona, Ellen White, então por que a perseguição parece estar adormecida? O único motivo é que a igreja se conformou ao padrão do mundo e, por isso, não desperta oposição. A religião em nossos dias, ela já está, dando aquela chamadinha. Não é a fé pura e santa de Cristo e de seus apóstolos. Como as pessoas são indiferentes às verdades da palavra de Deus, como há tão pouca espiritualidade vital dentro da igreja. O cristianismo é popular no mundo. E eu achei esse finalzinho muito marcante, porque ela diz: é só haver um reavivamento da fé da igreja primitiva que os fogos da perseguição serão acesos novamente. E sim, teve um período que a Bíblia foi banida, mas o Espírito Santo tocou pessoas, tocou movimentos para que eles denunciassem isso. Então, calma. A gente vai ver um pouco mais a respeito disso nos próximos episódios e vai ser incrível. Eu fico pensando o quanto de tortura, de maldade que aquelas pessoas passaram, né, naquela época. E eu me fiz essa pergunta, mas na verdade o livro fez essa pergunta também, que foi: por que a igreja de hoje ela parece estar tão adormecida, né? E lá mesmo dá a própria resposta. Ellen White fala assim, que é porque a igreja ela se conformou ao padrão do mundo. Porque quando a igreja for despertada, for reavivada, nós seremos perseguidos novamente, né? Quando as Bíblias elas forem realmente abertas para aquele estudo dentro da igreja, fora da igreja também, e quando as pessoas de fato falarem da Bíblia e as pessoas verem que politicamente a Bíblia é errada, que a Bíblia não é popular, as chamas da perseguição se acenderão novamente. Então, ao mesmo tempo que nós parecemos estar em um tempo de paz, digamos assim, nós não estamos sendo perseguidos, eu acho que nós devemos estar em mente com essa pergunta, sabe? Por que a gente muitas vezes não está sendo perseguido? Será que isso é algo bom na nossa vida? Porque Cristo mesmo disse que os seus discípulos seriam perseguidos, né? Aqueles que seguem a sua palavra. Então, que nós, através desse livro, possamos se apegar mais à palavra para nós estarmos preparados para quando essas perseguições vierem às nossas vidas. Irmãos, eu vou um pouquinho mais a fundo e deixando, eu acho que uma coisa mais clara, eu acho que para os tempos de hoje da gente mesmo, e não levem como bronca, tá? Eu me coloco no lugar porque eu faço isso também. Eu acho que a gente tem que começar pela escola sabatina, irmãos, porque eu acho que esses 3, para mim, capítulos informam sobre a questão de sabedoria, de aprendizagem. E aí, na igreja, irmãos, como eu acho que alguém falou, se eu não me engano é o Braz, que falou sobre isso uma vez aqui na igreja, porque muitas pessoas só vêm pro culto. E a escola sabatina é a base, é onde a gente aprende, sabe, aquele aluno que eu acredito que você ou conheceu alguém ou você já foi assim, que estuda na hora, ou tipo, vai fazer um trabalho na hora,
ou você é aquele que dedica antes para fazer. Mas a gente precisa, infelizmente, os professores vão entender isso, que passar o estudo para a pessoa. Se a pessoa não vem para o estudo, no dia da avaliação, ela vai realmente tirar uma nota 0, entendeu? Então, se você não estuda a palavra de Deus, um dia, meu irmão, vai ser ruim para você, entendeu? Porque você não vai realmente reconhecer Deus, saber quem Ele é realmente, porque Deus te conhece, você não conhece Ele, entendeu? Você pode até dizer, eu sou adventista, eu frequento a igreja, mas você não conhece Deus. Não é simplesmente vir à igreja que você pode dizer que você reconhece Ele. Então, quando a gente vem à escola sabatina, levanta cedo, a gente está dedicando um momento para Deus. Você não faz isso quando você vai para o seu trabalho. Se você chegar atrasado, você não toma uma advertência, ou você realmente é descontado de você. Você não faz isso com a igreja porque não tem desconto em você. Mas claro que tem. Você tá perdendo ali com Deus, entendeu? Deus é seu amigo, Deus é seu pai também. Então, se existe o horário na escola sabatina, a gente tem que comparecer, tem que estar aqui, porque é o horário mais importante, onde a gente aprende de quem realmente é o fato, de quem veio ao mundo e morreu por nós. Então, acredito que nos tempos de hoje a gente precisa comparecer de manhã. Então, não apareça só no culto, como algumas vezes eu já fiz também isso, tá, irmãos? E a maioria das vezes eu não vou na escola sabatina, mas estou indo agora. Então, compareça, venha à escola sabatina. Eu vou fazer isso, eu espero você também. E que a gente possa mudar juntos, e porque eu quero estar com você lá no céu, e lá a gente vai continuar estudando sobre Jesus. Finalzinho do capítulo 3 destaca o seguinte: durante séculos a Europa não fez progresso nenhum no ensino, nas artes, na civilização. Uma paralisia moral e intelectual havia recaído sobre a cristandade. Se você hoje escuta esse podcast, eu acredito que você não quer estar nessa descrição aqui, de não ter nenhum progresso no ensino, nas artes, na civilização, se você não quer estar paralisado moralmente e intelectualmente. Então, hoje o convite, o chamado, é mais do que simplesmente aprender sobre o que aconteceu na história da igreja, mas é em como, a partir do que nós vimos hoje, nós vemos que existe um chamado para nós. Esse chamado é de reconexão. Eu vou enfatizar novamente o jejum, a oração. Essas duas disciplinas espirituais, quando combinadas, quando juntas, para aquele que hoje, se você hoje se encontra numa situação em que você quer uma comunhão com Deus, faça essas duas coisas. Jejue, ore, tire aquele tempo que você iria às vezes comer e use esse tempo para oração, use esse tempo para ler a palavra de Deus. O povo perece quando tem falta de conhecimento, e esse conhecimento é Deus, esse conhecimento é de Deus. O peixe não pode viver fora da água, e nós, seres humanos, não podemos viver fora de Deus, não podemos viver fora da vida, e a vida é Jesus. Amém. Irmãos, agradecemos de coração por você estar aqui ouvindo esse episódio. Deixamos aqui o nosso abraço e esperamos você no próximo episódio, viu? Eu tô de olho. Então, até lá.